Bom, terminamos de falar então sobre a primeira sessão preparatória. Vamos passar para a segunda? A segunda é logo na parte da tarde, 3 horas da tarde do dia primeiro. Reúne toda a galera lá que tomou posse para fazer a eleição da mesa, né? Vamos ver como funciona isso. A segunda sessão preparatória, ela vai ocorrer no primeiro e no terceiro ano de legislatura. Na verdade, no terceiro ano da legislatura, ela tem o nome de primeira sessão preparatória, né? Mas, no caso, a eleição da mesa ela é feita a cada biênio, né? Que o mandato do presidente dos cargos da mesa é de 2 anos. Então, vamos lá. No caso da segunda sessão preparatória, o presidente que presidiu a primeira sessão preparatória, no caso da primeira sessão da primeira ano da sessão legislativa, ele vai presidir a segunda sessão. Se for no segundo biênio, o presidente da sessão legislativa anterior vai presidir a sessão. Aí o que vai acontecer? Precisa de um quórum necessário de maioria absoluta dos deputados, ou seja, já na segunda sessão preparatória abre-se o quadro de presença porque já são deputados. Apesar de ainda estar na sessão extraordinária, porque é dia 1º de fevereiro, já tem a necessidade de uma presença de maioria absoluta dos deputados. Realiza-se então um só ato de votação para a eleição de todos os 11 cargos. Então, cada deputado vai lá e vai votar nos 11 cargos que são necessários. Mas olha só, que legal. Por que são 11 cargos? Eu já falei isso na aula passada, vou falar de novo. São 7 cargos da mesa, mais 4 suplentes. Então, a eleição é feita para os 11 cargos. Nós vamos descobrir daqui a pouco como funciona a candidatura para essas eleições, beleza? É proibida a recondução, porém é permitida a reeleição em legislaturas diferentes. O que é considerado recondução? Primeiro biênio, segundo biênio, presidentes diferentes em cada um deles. Então, o presidente do primeiro biênio não pode ser reconduzido para ser o presidente do segundo biênio. Porém, o presidente do segundo biênio, se for reeleito e tomar posse para uma nova legislatura, ele pode ser reeleito presidente daquele cargo. Mas olha só, a reeleição ela é vedada para o mesmo cargo. Então, por exemplo, eu sou primeiro secretário nesse primeiro biênio, eu posso ser segundo secretário no próximo biênio. Eu sou presidente, eu posso ser vice-presidente no próximo, entendeu? Mas eu não posso manter o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Beleza? Primeiro biênio, segundo biênio tem que ser diferente. Segundo biênio para o primeiro biênio da próxima legislatura pode ser o mesmo. É tosco, né? Mas é o que está escrito no regimento. Assegura-se a aplicação do princípio da proporcionalidade partidária na composição da mesa, tanto quanto possível. Então tá falando lá, tanto quanto possível vai ser representado todas as correntes ideológicas, todos os partidos ou blocos na composição da mesa. Lembrando que isso não é na mesa dos 7 cargos, mas sim dos 11 cargos. Então, os cargos de suplência contam para entrar nessa divisão de proporcionalidade. As vagas de cada partido ou bloco são definidas com base no número de candidatos eleitos sob aquela legenda. Então, uma coisa importante, que é desde 2007 que está sendo feito assim. Lembra aquela lista que foi publicada com o nome dos deputados? Aquela lista que é a diplomação oficial da Justiça Eleitoral para aqueles deputados, com base nessa lista que vai ser feita a divisão proporcional dos cargos, tanto na mesa quanto em comissões diversas, durante os 4 anos, desprezando-se as mudanças partidárias. Então, se teve mudança de partido não entra na contagem da proporcionalidade partidária, vai manter a proporcionalidade do início da legislatura, beleza? Ou seja, vale o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral. É esse que vai ser mantido.
sempre é assegurada a participação de um membro da minoria, mesmo que proporcionalmente não exista vaga da minoria na mesa ou em qualquer comissão. Isso daqui eu já estou falando vale para todas as comissões. Sempre alguém da minoria vai ter que estar no meio. Por quê? Para ter um contrapeso, para ter uma discussão. Então sempre tem que ter um membro da minoria. Lembrando que minoria não é o menor partido. No final dessa aula nós vamos falar sobre o que é a maioria e o que é a minoria, beleza? Mas então você já sabe que mesmo que proporcionalmente a minoria não tenha direito a uma vaga, ela vai ter uma vaga porque no regimento fala que ela vai ter sempre representatividade. Beleza? Então, como que acontece o cálculo do coeficiente partidário para saber quantos cargos vai ter na mesa? Inicialmente a gente pega o número de deputados, 513, e divide pelo número de cargos naquela pasta. Beleza? Fazendo isso, vai chegar no coeficiente partidário, por exemplo, o número 11, o número 19, lá. Então você sempre vai dividir o número de deputados por esse coeficiente partidário para descobrir quantas vagas aquele partido vai ter naquele lá. Um exemplo, você dividiu 513 por 11 vai dar 17,9. Aí você vai dividir o número de deputados total daquele partido por esses 17,9 e vai achar o número de vagas que ele vai ter naquela comissão de 11 membros. Então, por exemplo, no caso da comissão da mesa diretora, que não deixa de ser uma comissão, a mesa diretora, 11 vagas, vai ser 70 deputados dividido por 17, ele vai ter direito a 5 vagas, a 4 vagas na mesa. Um exemplo de cálculo de coeficiente partidário, beleza? Mas aí, beleza, você descobriu que cada partido, vamos supor, o partido A tem 4 vagas na mesa, o bloco BCD tem 2 cargos na mesa, mas como que vai ser ocupado esses cargos? Qual partido vai ocupar cada cargo? O regimento interno comporta 2 formas de escolha. A primeira forma é um pouco mais autoritária, vamos dizer assim, porque o partido da maioria escolhe os cargos e assim sucessivamente. Então, o que tem o maior número de membros, o bloco, o partido com o maior número de membros, vai escolher os cargos até sobrar um para a minoria. Uma outra forma que o regimento entende é a da conversa. Então vai haver uma negociação entre os líderes de cada bloco partido para chegar a um consenso de qual vai ocupar cada cargo, beleza? Então tem essas 2 formas que o regimento interno admite. O regimento interno vai lá, joinha para você. Pode ser assim. Beleza? Após a definição de qual cargo vai ser ocupado por qual partido, tem que ter o registro das candidaturas. E, novamente, o registro das candidaturas pode ser feito de 2 formas. Nós podemos ter a candidatura oficial e a candidatura avulsa, beleza? O que seria? A candidatura oficial é aquela candidatura que o líder do partido indica. Então, vamos supor, eu sou do partido A, sou o líder do meu partido, eu indico o Zezinho para ser candidato a primeiro secretário, porque esse é o cargo que cabe no nosso partido, beleza? Então essa é a candidatura oficial. Candidatura avulsa só é permitida pelo regimento interno para o deputado que integre o partido do qual pertença a vaga na mesa. Ou seja, sou do partido A, a vaga pertence ao partido A, mas o meu líder não me indicou. Eu tô triste. Tô tristinho. Meu líder não me indicou, mas eu quero ser primeiro secretário. Aí eu vou lá e me candidato. Vou lá na mesa e oficializo minha candidatura e vamos rezar para que eu seja eleito. Beleza? Na prática, isso é o que o regimento interno dá suporte. Na prática, a mesa tem aceitado candidatura avulsa de partidos diferentes. Ou seja, acho que em 2005 até o presidente que foi eleito era de um partido diferente do que em teoria deveria ser, beleza? Na prática a mesa adota, no regimento interno não tem previsão para esse dispositivo.
Caso exista vacância de cargos na mesa até 30 de novembro do segundo ano, ou seja, do último ano do mandato, vai ter nova eleição que vai ocorrer em até 5 sessões ordinárias. Se a vacância ocorrer após 30 de novembro, ou seja, o cara vai ter 20 dias para ficar no cargo, a mesa vai designar um dos titulares dos 11 cargos para exercer a função no período restante. Então, provavelmente vai pegar um dos suplentes, jogar lá e morreu a história nesses 20 dias. Em caso de mudança partidária, o deputado perde automaticamente o cargo, sendo que ele vai ser preenchido pelo critério anterior. Se ficou vago até 30 de novembro, tem nova eleição para esse cargo. Se foi depois de 30 de novembro do segundo ano do mandato, a mesa decide para alguém assumir. Então, o cargo na mesa não é do deputado, é do partido. Isso já está pacificado em jurisprudência, inclusive até em decisões reiteradas da presidência da Câmara, beleza? Então, se você mudou de partido sem justificativa própria, você perde o cargo, beleza? Até pela fidelidade partidária. Quais são os motivos de vacância? Lembra? Falecimento, renúncia e perda do mandato. São motivos que geram vaga tanto para cargo de deputado quanto para cargo da mesa ou de comissões, beleza? Perderá o lugar o membro da mesa que se ausentar em 5 sessões ordinárias consecutivas sem justificativa. Cedeu os canos, sumiu, não avisou ninguém, vai perder o cargo da mesa, tá bom? Basicamente, nós falamos sobre um panorama geral aí da eleição. Vamos continuar aprofundando um pouco mais sobre essa eleição? Olha só, o regimento interno ele fala que a votação vai ser preferencialmente feita por meio eletrônico. Entenda-se, a regra é fazer por meio eletrônico. Só vai fazer por cédulazinha de papel se der pau no sistema. Se não der pau no sistema, é para fazer pelo meio eletrônico, beleza? Então a regra, eleição por meio eletrônico, a exceção, deu pau no sistema eletrônico, o regimento interno ainda descreve o processo da eleição por papelzinho. A votação é realizada em geral em 2 escrutínios, caso o candidato vencedor do primeiro não alcance a maioria absoluta. Alcançou maioria absoluta, fechado. É necessário a presença de no mínimo 257 deputados, que configura a maioria absoluta para iniciar a votação. Havendo empate no segundo escrutínio, vai ser declarado vencedor o candidato mais idoso dentro de maior número de legislaturas. Lembra dessa pegadinha? Maior número de legislatura é o primeiro critério de desempate. Se continua empatado o maior número de legislatura, aí é o mais idoso. Primeiramente, são apurados os votos para presidente da casa. Então, o presidente da sessão abre a votação, depois que todo mundo registra lá a candidatura avulsa, o líder registrou a candidatura oficial, inicia-se a votação. É tudo no mesmo dia. Tudo na mesma sessão. Aí, inicia-se a apuração pelos votos do presidente. Só o presidente é apurado ali nesse momento. Terminou a apuração dos votos do presidente, a gente tem que saber, ele ganhou em primeiro turno? Ganhou, maioria absoluta. Ele já vai ser... o presidente vai proclamar o vencedor e empossar imediatamente o novo presidente, que aí vai ser presidente da Câmara e passa a presidir os trabalhos. Caso contrário, faz o segundo turno para presidente, novamente contabiliza os votos, declara o vencedor e empossa o presidente. A partir daí, o novo presidente inicia a apuração para os demais cargos, declarando os vencedores e empossando os vencedores ou fazendo o segundo turno quando necessário. Assim que são declarados os vencedores, esses são empossados imediatamente, porque na sessão seguinte eles já entram no cargo para que foram eleitos da mesa. Por questão de ordem, até a última que teve aí foi a 10.266 de 1997,
a mesa do Senado, ela considera, a mesa da Câmara, desculpa, ela considera como maioria absoluta dos votos, somados os brancos e descontados os nulos. Então, os votos brancos entram na contabilização, os votos nulos são excluídos da contabilização dos votos para saber se ele tem maioria absoluta ou não. Em caso de pane no sistema eletrônico, a votação vai ser feita por cédulas, de acordo com o artigo 7º, parágrafo único. Nesse artigo 7 vai ser descrito o procedimento para votação por papelzinho. Isso quase não tem ocorrido, né? Essa votação por papelzinho, né? Então, é uma exceção da regra. Continuando, então nós já chegamos ali, nós sabemos que o artigo 7 fala sobre esta eleição. Terminou a eleição da mesa, todo mundo está empossado, finaliza-se a segunda sessão preparatória do primeiro ano da legislatura ou a primeira sessão preparatória do terceiro ano da legislatura. Todo mundo feliz, todo mundo com seus cargos. Pode começar a sessão legislativa ordinária no dia 2 de fevereiro, de acordo com a emenda constitucional que alterou a vigência das sessões legislativas, beleza? Agora, eu falei aqui para vocês uma coisa interessante. Eu falei que o líder do partido ou bloco vai registrar a candidatura oficial, vai indicar o candidato oficial do partido ou bloco. Mas o que é líder? Você sabe o que é líder? Vamos ver o que o regimento interno fala sobre liderança? Está aí na sua tela. Ó. Os deputados, eles são agrupados em partidos ou blocos. São as legendas pelas quais eles concorreram. Partido é a legenda. Então, PT, PSDB, PMDB. Blocos partidários são coligações. Beleza? Existe uma regra para fazer esses blocos partidários, essas coligações. Por que os partidos se juntam em blocos? Porque juntando em blocos eles têm mais representatividade. Então, partidos com ideologias semelhantes, eles se juntam, principalmente partidos menores, ele acaba se juntando a partidos maiores, formando blocos para aumentar a sua representatividade. Cada partido ou bloco com representação superior a 1/100º da composição da Câmara pode escolher um líder. Ou seja, são representações com 6 ou mais deputados, pode ter um líder, e ele pode escolher um vice-líder a cada 4 deputados da bancada que ele tem ali com base do resultado da eleição proferida pelo TSE. Então, PT e PMDB, eles elegeram juntos, 41 deputados. Então eles escolhem um líder, eles fizeram uma coligação e escolhem um líder. Aí eles podem escolher 10 vice-líderes, que é um para cada 4 deputados, 4 vezes 10, beleza? 40. Dentre esses 10 vice-líderes, é facultado a escolha de um primeiro vice-líder, porque é ele que vai representar imediatamente na ausência do líder. O presidente da República também indica um líder de governo e 10 vice-líderes, totalizando 11 membros na liderança do governo. Essa liderança do governo é o bloco, é o partido, né, entre os membros, partidos que apoiam o governo, que são do mesmo partido do governo ou que tem uma coligação com esse partido do governo, são representantes do interesse do executivo na Câmara, beleza? A escolha do líder, ela vai ser comunicada à mesa no início de cada legislatura ou logo após a criação do bloco ou quando houver mudança de liderança, porque o líder ele não tem um mandato fixo. O mandato é no mínimo até uma nova indicação e no máximo até uma nova legislatura, e o líder ele pode ser reeleito líder na legislatura seguinte. É regra, impedimento dos líderes e vice-líderes que não podem integrar a mesa da Câmara. Ou seja, dos 11 cargos, ele não pode fazer parte de nenhum cargo. E os membros efetivos da mesa não podem fazer parte nem da liderança, nem de comissão permanente, especial ou de inquérito como membro titular. Não pode. São vedações tanto para os membros efetivos da mesa quanto para os líderes. Lembrando que membros efetivos da mesa são só os 7 cargos.
Os 4 suplentes só perdem o cargo titular em comissão que eles têm se eles entrarem como membros efetivos, substituindo um membro da mesa. Beleza? Mas aí quais são as prerrogativas dos líderes? Porque, pô, você é líder, mas e aí, Manolo? O que eu ganho sendo líder? O líder as prerrogativas estão ali no artigo 10. Ele é o encarregado de registrar o candidato do partido ou do bloco para concorrer a cargo da mesa. Ele pode fazer uso da palavra nos termos do artigo 66 com o terceiro, que é para encaminhar a votação, né? Ele pode falar mais vezes durante a semana. Ele pode inscrever membros da bancada para o horário destinado às comunicações particulares. Ele pode participar pessoalmente ou por intermédio dos vice-líderes dos trabalhos de qualquer comissão, mesmo que ele não seja membro, sem direito a voto. Mas ele pode, na comissão, encaminhar a votação. Ou o que é encaminhar a votação? É encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação e outra prerrogativa é indicar os membros da bancada que vão compor a comissão e substituir esses membros a qualquer tempo. O que é encaminhar a votação? Basicamente é o seguinte: eu tenho um partido, tenho um bloco, tenho uma ideologia. Você é deputado, partido do meu partido, tem que seguir a minha ideologia. Até é causa de infidelidade partidária você votar contra a ideologia do partido, né? Até teve o caso da Marina, que foi expulsa do PT, se eu não me engano. Tem vários casos de infidelidade partidária por isso. Encaminhamento é o líder orientar qual é a posição do partido referente àquele projeto de lei, àquela discussão, para os membros do partido saberem mais ou menos como eles devem seguir na votação. Uma coisa importante é que podem utilizar da palavra para comunicações de liderança em qualquer sessão, seja ordinária ou extraordinária, por tempo proporcional ao tamanho da bancada, que vai ser no mínimo 3 para o DF, que tem 8 deputados, e no máximo 10 minutos para a bancada que tiver o maior número de deputados, para o partido que tiver o maior número de deputados. O mínimo, desculpa, não é para o DF, né? O DF faz a eleição de número mínimo de 8 deputados, visto que nós não temos territórios federais no Brasil que, se existissem, elegeriam 4 deputados. Mas e o partido sem liderança? Aquele partido que não tem 6 deputados no mínimo. Ele escolhe um deputado para representar o partido sem nenhuma das prerrogativas de líder. Ele pode expressar a posição da bancada em votações de proposição, mas ele só pode fazer uso da palavra uma vez por semana durante 5 minutinhos para as comunicações de lideranças. Ele pode encaminhar a votação de qualquer proposição, mas está limitado ao tempo de 1 minuto. E ele pode indicar os membros da bancada para compor as comissões. Basicamente, ele perde o uso da palavra semanal ali, né? Ele acaba ficando com um tempo reduzido. O bloco parlamentar, que eu falei ainda há pouco, ele recebe o mesmo tratamento que os partidos com representação e ele tem que ser composto por, no mínimo, 3/100 dos membros da Câmara. Ou seja, para fazer um bloco partidário tem que ter, no mínimo, 16 membros, beleza? Esse quórum é necessário para a criação e a manutenção do bloco. Se tem 17 membros nesse bloco, um partido de 3 membros resolve sair, fim de bloco. O bloco tá extinto, tá ferrado, né? O líder do bloco é indicado pelo bloco e os líderes de partido, quando se unem em blocos, eles perdem as prerrogativas. Tem uma boa fé, digamos, uma boa prática aí, que, em geral, os líderes dos partidos, quando viram blocos, eles acabam sendo vice-líderes desses blocos, mas não tem previsão regimental para isso acontecer, e o bloco ele tem a sua existência circunscrita à legislatura, aos 4 anos da legislatura. Acabou os 4 anos, o bloco é desfeito. Lembrando que o bloco pode ser desfeito durante os 4 anos. É dever do bloco informar a mesa no momento em que for consolidado, até o primeiro dia do segundo, até o primeiro
até o dia 10/2 do primeiro ano da legislatura, para efeito da distribuição de vagas em comissão, e até o dia 10/2 da terceiro ano da legislatura para o segundo biênio. Beleza? Eu tenho um partido, tenho um bloco, tô lá faz 2 anos do bloco, tal, 1 ano no bloco, e quero me desmembrar. Pode desmembrar? Pode. Mas ele não pode, no mesmo ano, ou seja, na mesma sessão legislativa, integrar outro bloco. Só pode participar de um bloco por vez durante uma legislatura. O bloco só é válido durante os 4 anos. Beleza, pessoal? Você viu que nós falamos bastante coisa aqui. Nós falamos sobre o procedimento de eleição, sobre a divisão das vagas, sobre os candidatos, quem são os candidatos, sobre o sistema de posse das mesas, sobre quem são os líderes, as prerrogativas e as vedações dos líderes. Falamos sobre os blocos. Lembra, tem que ter no mínimo 16 membros para fazer um bloco que seja válido, né? Mas nós não falamos ainda, nós falamos até sobre a parte do governo, o bloco, os representantes do governo, né, que o nosso querido amigo presidente escolhe quem que é o líder de governo e os 10 vice-líderes de governo, totalizando 11 membros. Lembrando que esses líderes têm as mesmas prerrogativas dos líderes de partidos ou blocos, beleza? Mas a gente tem que falar uma última coisa: minoria e maioria. O que é o quê? O que é minoria? O que é maioria? O que é minoria? O que é maioria? Tem uma ideia errada de que minoria é o menor partido da Câmara. Não é o menor partido. Vamos ver o que é? Para saber o que é a minoria, nós temos que primeiro saber a maioria. A maioria será a bancada que possuir a maioria absoluta dos membros da Câmara. Não alcançada tal condição por nenhuma representação, assumirá as funções de maioria o partido ou bloco parlamentar que tiver o maior número de representantes na Câmara. Ou seja, o maior bloco ou partido da Câmara, independente da posição ser a favor ou contra o governo. A maioria só fala que é o maior bloco ou partido da Câmara, independente dele seja a favor ou contra o governo. Quais são as prerrogativas da maioria? Ela tem primazia na escolha de cargos da mesa, ela dispõe de maior tempo para a comunicação de liderança e ela integra o Conselho da República, que é o órgão superior de consulta do presidente da República. Já a minoria é, na prática, o maior partido ou bloco parlamentar que, em relação ao governo, posiciona-se diferentemente do maior partido ou bloco parlamentar da Câmara. Então, a maioria é a favor do governo. Um exemplo: a maioria é a favor do governo. A minoria vai ser o maior partido contrário ao governo. A maioria é contra o governo. A minoria vai ser o maior partido favorável ao governo. Beleza? Cuidado com essa ideia de minoria e maioria. A minoria possui, no mínimo, um líder e 6 vice-líderes, sem prejuízo aos líderes de blocos partidários. Beleza? Possui pelo menos um cargo na mesa e, consequentemente, ele acaba tendo um cargo em cada comissão e ele integra o Conselho da República, da mesma forma que a maioria também integra. Beleza, pessoal? Acho que foi produtiva essa aula, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê até o fim dessa semana com mais uma videoaula de processo legislativo para quem está prestando o concurso da Câmara dos Deputados. Um abraço, galera, até mais!